Olá pessoal, sou Leonardo Cássio. Eu sou a Thaís Polimeni. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem difícil que tá aí rolando, né, nas redes sociais, no Senado, na televisão, pelo menos deveria, não é? Falaram sobre o que, Thaís? Um assunto polêmico! Aborto! Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Prepara o coração. O que mais? Prepara o coração. Há pouco tempo aconteceu na Argentina uma votação no Senado, né, sobre a questão da descriminalização do aborto, e aqui no Brasil também está tramitando aí um rolê aí pelo Senado para ver se vai descriminalizar ou não. A gente já falou um pouquinho sobre aborto no Cinebase no YouTube, você pode ver aqui em cima que a HBO tem um documentário que acontece nos Estados Unidos sobre aborto. USA. Que também não é muito simples, a gente acha que nos Estados Unidos, super liberal, cara. É bem complicado. Lá é difícil com ainda mais agora. O aborto é o quê? É a interrupção da gravidez através da retirada do feto, do embrião, em um período em que ele não conseguiria sobreviver fora do útero. Se o feto estiver em condições de sobreviver fora do útero, já não é mais considerado aborto. Por isso que tem a questão das 12 semanas. Aqui no Brasil, qual que é a ideia? É descriminalizar o aborto até 12 semanas. É que tem esse período também que, além da questão de sobreviver fora, né, tem toda uma questão se o feto ele já tem algum princípio moral, se ele já pensa, ele já tem alguma coisa, tipo, isso é super complicado. É meio subjetivo. Mas aí, como precisa colocar uma regra, a regra principal, pelo que estabeleceu a ciência e aceito na maioria dos países, são 12 semanas. Eu ia falar 12 meses, não tem. E aqui no Brasil o aborto é crime, então o primeiro passo é descriminalizar, ou seja, não punir por meio da lei. Mas a descriminalização não vai impedir de que a mulher ou o médico que fizer o aborto sofre algumas sanções. Mas não é penal, né? Mas não é penal. Porque a gente acha que tudo que acontece de errado você tem que meter na cadeia. Então. Não é. Existem alternativas. Mas a gente ainda não está na fase de legalizar, né? Que aí seria colocar na lei quais são as condições do aborto. Haver uma estrutura de segurança institucional. E aí quem não cumprisse a lei, aí sim seria punido. A gente ainda está na primeira fase, né? Mas pelo menos ainda não está perdido, porque na Argentina já está perdido. Na Argentina foi aprovado na Câmara dos Deputados, só que aí no Senado rodaram. Aí a gente tem uma série de questões assim para poder falar, mas acho que um ponto de partida interessante é dizer se a mulher ela tem a soberania, digamos assim, sobre tomar essa decisão, né? E aí é que há um embate, porque tem gente que acha que não, que aí é assassinato, que tem questão religiosa, tem questão perante a lei, e aí tem a questão individual da mulher, com os milhões de possibilidades de casos, né, do que pode acontecer. Existem alguns casos que assim as pessoas são mais sensíveis, até as que são contra o aborto, em dizer que é possível, que é estupro, né? Sim. Que é uma concepção nada indesejada, que não é uma violação psicológica, física, enfim. Violência doméstica, que recai também sobre o estupro, mas às vezes é sobre abuso, tal, não quer mais aquele companheiro. E quando se há um diagnóstico de que o feto ele vai ter algum tipo de coisa que possa colocar em risco a saúde da mãe, ou que ele próprio, né, vai nascer sem cérebro, com alguma formação muito grave, que aí pode custar. Aqui tem até o debate, né, uma pessoa que nasce sem o cérebro, mas tem as funções vitais, isso é vida ou não, né, cai uma série de questões, mas nesse cenário acho que é um pouco mais fácil de argumentar. Aqui no Brasil é permitido aborto nesses 3 casos, em caso de estupro, em caso de que o feto ofereça algum risco à vida da mãe, ou em caso de feto anencéfalo. Sem o cérebro. E a parte do feto anencéfalo, se é vida ou não, tem um vídeo do Drauzio Varela, de uma entrevista que ele deu para a BBC, em que ele fala que se alguém sofre um acidente, vai para o hospital e de repente é diagnosticado como morte cerebral, já pode oferecer os órgãos. Então, se uma pessoa morre e o cérebro para de funcionar, é diagnosticado morte. Então, por que tem gente que mesmo assim fala que é contra o aborto? Porque tem uma galera aqui no Brasil que está querendo colocar que não, que tem que ter a gestação. Então a mulher vai acabar sofrendo durante 9 meses sabendo que o filho dela
não vai sobreviver. E muito do que a gente vê com relação a isso vem de questões religiosas. A maior parte, assim, de quem defende com muito fervor. Mas não são todas as religiões. Não são todas, E às vezes não é nem a religião em si, mas é a pessoa ali que faz uma interpretação do grupo de pessoas, então é bem complicado. Os homens que geralmente defendem, é pior ainda, eles não têm nenhum tipo, não sabem como é que é ficar com dor, ter cólica, passar, o que é a violência sexual nele, uma série de questões. Então isso me parece muito egoísta, assim, independente da crença da pessoa. E existem religiões que, por mais que elas não concordem, elas dizem, não, isso é a mulher que decide, no caso dela. Aqui perto, né, no Uruguai, o aborto é permitido. Diferente do Brasil, que acontecem 1 milhão de abortos por ano, lá acontecem 8.500. É claro que, né, não dá pra comparar o tamanho, na verdade dá pra comparar, né, assim, se fosse proporcionalmente, seria muito menos aqui no Brasil. E lá, as mulheres passam por uma avaliação de ginecologista, de assistente social e de psicólogo. Porque, de repente, a mulher só precisa de um apoio psicológico, né? Aí tem uma série de questões aqui que são importantes levantar. Acho que a primeira, ninguém acorda num belo dia e, opa, vou abortar. Exatamente. Vou lá que vai ser uma diversão. Tipo, beleza, assim, se eu engravidar depois do aborto. Não, assim, sabe? É difícil pra mulher. Por mais que a pessoa seja defensora de abortar, se vai acontecer com ela, ela vai sofrer ali fisicamente coisas. Não é uma decisão, olha, tá tudo maravilha, não, tô plena e vai dar tudo certo. Não, é uma coisa que vai marcar. Né? Acho que a gente pode ir por aí. Segundo, quer ou não as mulheres estão abortando. E elas estão morrendo a fazer isso porque é tudo feito de uma maneira errada. Quem tem dinheirinhos consegue. Isso é uma coisa legal que a gente tá falando, né? Quem tem dinheiro, meio que o aborto é legal, porque tem toda a estrutura. Só não pode contar aí pra uma pessoa ou outra. Já vai numa clínica bem estruturada. Agora quem não tem... o perfil de sempre. Mulheres pobres e principalmente negras são as que mais morrem em decorrência das complicações do aborto clandestino. E essas pessoas, elas, aí depende muito do caso, mas é o que a gente está falando, não tem acesso à informação, não adianta a gente achar que não, tem os métodos contraceptivos, tem informação, não, a distância do Brasil também, né, diferenças entre regiões, as pessoas são muito pobres, tem violência, tem abuso, tem uma série de coisas, então não é assim tão simples. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o ônus que a mulher carrega, né, ela que vai carregar o feto, depois a criança, uma série de coisas. E é sempre assim, ela que abandona o emprego. Tem candidato a presidente que, por exemplo, diz que não contrataria mulher ou não tem que pagar a mesma coisa porque ela fica grávida, né? Que é um absurdo. Ela que é a pessoa que não pode ter o prazer, porque se ela fez aquilo, ela tem que arcar com as consequências e uma série de barbaridades. Então sempre sobra tudo pra mulher, o homem não tem. Não, tem umas justificativas assim, na hora de abrir a perna foi bom, né? Às vezes nem foi, né, gente? Pois é, tem que ver as condições em que isso aconteceu. Exato. Quando não tem abandono, é do parceiro. Então, às vezes, foi lá uma noite, alguma coisa aconteceu e nem sabe cadê, aí já é taxado de não sei o que, enfim. Tem um documentário que você pode ver no YouTube que chama Clandestinas. Que é um documentário que mistura atrizes com mulheres que abortaram. Elas dão depoimentos sobre diferentes situações do aborto. E é bem isso, sabe? Em que situação a mulher vai abortar? E você pode ver que nenhuma mulher fala, não, abortei mesmo. Não, sabe, tem essa dificuldade. E até tem uma mulher que ela comenta que ela passou pelo interrogatório de poder fazer um aborto legalizado no Brasil, que é no caso de estupro. Só que ela falou que esse interrogatório, na verdade, ela se sentiu uma criminosa. Porque não tem um apoio psicológico. A pessoa já tinha um viés ali, maltratou. Exatamente. E aí tem uma série de ponderações que nós falamos, assim, para você poder levar em conta, que são casos que a gente ouviu em vídeos, podcast, leitura e tal, que são coisas interessantes. Eu vi, por exemplo, a questão de, olha, pessoas que são a favor do aborto, homens e mulheres, mas principalmente homens, mas que fazem ressalvas quando, se fosse com eles, eu comigo não abortaria, mas com as pessoas elas têm que ter autonomia para poder fazer. Ou caso de casais heteronormativos, né, homem e mulher, que já tem um tempo ali de relacionamento, se a mulher ela deve ser soberana sobre esse assunto, se o homem argumentar que gostaria de ter o filho, né? Uma situação meio complicada. É muito difícil, porque você nunca vai saber se o homem vai continuar sendo pai.
Ou se ele tá falando, não, quero teu filho só por ego ou por alguma crença, sabe? E aí quem vai realmente cuidar do filho vai ser sempre a mulher. Aí tem a questão do avanço tecnológico, que aí recai em duas coisas. O primeiro é assim, que a gente falou das 12 semanas e tal, mas que hoje já há casos de crianças prematuras ali com 5 meses, né? Talvez tenha mais, mas com 5 meses, que pode chegar um momento que até ali no limite do feto, da formação, você possa salvar. Isso aí porque esse período muda em diversos países em que o aborto é legalizado. Então tá entre 10 e 14 semanas. Então realmente é discutível assim, esse período. Um outro argumento interessante para se pensar é o seguinte: tem gente que é a favor do aborto, mas é contra que o Estado dê o aparato para que isso ocorra, que isso deve ser uma coisa do âmbito privado da pessoa que escolheu. Então ela vai lá, ela quer, aí é o que acontece aqui no Brasil, né, gente? Já acontece. E tem mais uma questão interessante relacionada ao avanço da ciência, e isso, pelo que a gente viu, já são casos que acontecem. Há diagnósticos que atestam que a criança pode ter algum tipo de síndrome ou deficiência, e mais do que isso, eles estimam a probabilidade de uma idade já adulta da pessoa ter um tipo de doença. E aí, mas se ela tem probabilidade, já vai aborta. E aí chega num limite ético bem difícil, né? Como perguntava a Bujanra, o que é a vida? Vida já começa no primeiro mês de gestação, começa no dia que a criança nasce. É igual para todo mundo? É igual para todo mundo, ninguém sabe. Tanto que tem algumas religiões que acreditam que a vida só começa quando a criança nasce. Outras, na hora da fecundação. E além desse documentário Clandestinas, tem alguns vídeos no YouTube que também são bem interessantes para você assistir. Uma é a entrevista com o Drauzio Varela e o outro é o Greg News da HBO, do Gregório, que ele fez um programa inteiro sobre aborto. Também falando da HBO, se você tiver HBO, né? Você pode ver o documentário Aborto, que está disponível lá no HBO Go. Duas dicas. Eu já falei aqui sobre o podcast do Mamilos, na lista lá do Enem, que tá no Moleque Zica. Eles estão com um episódio de 4 anos atrás e um recente, que é uma atualização por conta do que aconteceu, que é bem legal. Eu fiz algumas leituras da revista Galileu, que trata aí sobre ciências e questões sociais e tal, que é bem interessante. E fora isso, também se intera com relação ao projeto que tá rolando lá no Senado, gente? Que é bem... Só homem que vai participar, mas isso também. Tá rolando aí. Comenta aqui o que você acha sobre a descriminalização, a legalização do aborto, se você é a favor, se você é contra. Vamos manter um diálogo aí civilizado, né, galera? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber as notificações de vídeos novos. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.